Sabe qual é o problema com a cosmovisão cristã, que as pessoas não gostam dela? É porque a cosmovisão cristã faz você enxergar aquilo que existe de mais desagradável no mundo e em você também. Mas eu quero convidar você a, com fé e com coragem, trocar as suas lentes. Faça da cosmovisão cristã a cosmovisão que vai nortear a sua vida. Por quê? Porque a cosmovisão cristã também me conta algo extraordinário. E Paulo chegou para aquelas pessoas que estavam no Areópago e ele disse para elas: olha, Deus não está tão longe, ele pode ser achado. Vocês e os seus poetas falam sobre isso. E eu quero dizer para vocês que esse Deus está interessado em vocês. E eu vim aqui para notificá-los que esse Deus, ele está perto de vocês. E vocês podem se arrepender. E vocês podem buscar esse Deus. E vocês vão encontrá-lo. E esse Deus vai mudar a vida de vocês. Sabe por quê? Porque na nossa cosmovisão nós entendemos que o Senhor achou uma solução para o nosso problema. Ele enviou o Filho dele. Ele propôs para nós a redenção. Ele propôs para nós a liberdade, através do conhecimento verdadeiro dos seus planos e do seu amor. E então a redenção é algo extraordinário, porque mostra um Deus que tentou de todas as maneiras conduzir-nos à verdade, e nenhuma delas funcionou conosco, de tão mal que nós somos. Ele nos deu todas as oportunidades, e nós não conseguimos aproveitar nenhuma delas. E então, por não haver nenhuma chance para nós mesmos de conseguir algum benefício espiritual, Deus faz o quê? Deus envia o próprio Filho dele para se entregar em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele deixa a glória, ele deixa todo o culto e toda a adoração que ele recebia nas regiões celestiais. Ele toma forma de homem, ele anda entre nós pecadores. Ele nasce de uma virgem. E ele então, por nascer apenas de uma virgem, e é obra do Espírito Santo, ele não traz consigo aquilo que todos nós trazemos, que é o pecado original sobre nós. Porque ele não é filho de uma relação entre um homem e uma mulher, mas ele é filho da obra do Espírito Santo de Deus no ventre de uma mulher. E então ele nasce livre da condenação do pecado e livre da inclinação do pecado. Mas ele vive num mundo de tentações e num mundo de homens maus, mas ele consegue viver sem pecado. E sem pecado ele caminha entre nós e nos ensina a respeito da verdade. E sem pecado ele caminha entre pecadores e ama pecadores. E sem pecado ele diz para os doentes: eu não vim para chamar gente sã, mas eu vim para chamar gente doente. Sem pecado ele entra no meio e nas casas dos pecadores e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. O barulho também é uma tentativa de entorpecer a mente, para esquecer do que é mais terrível, que somos pecadores. E eu gostaria de dizer para você nessa noite, que como eu reconhece que é um pecador, a cosmovisão cristã é a única cosmovisão que apresenta uma saída que o próprio Deus propõe para o nosso problema com a queda e com o pecado. Somente na cosmovisão cristã você vai encontrar um caminho de salvação que não depende de você. Se você for procurar em qualquer outra religião no mundo, a salvação dependerá de uma ação sua. E se você se conhece bem, você sabe que você não tem a menor chance. Na meditação, bom, em Itapeva ultimamente, nem se você quisesse, porque ninguém deixa ninguém meditar aqui, vocês viram o barulho. Mas você não vai conseguir. Nos sacrifícios, você também não vai conseguir, porque você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. E se você conseguisse, um sacrifício feito com uma carne podre, não é aceito por nenhum Deus. E a nossa carne é exatamente uma carne podre. Mas em Cristo Jesus, e a cosmovisão cristã nos mostra isso, nós temos a redenção, nós temos a vida eterna. Após Adão e Eva pecarem, Deus proclamou um julgamento sobre eles, por sua rebelião ética. E então, quando Deus proclamou um julgamento contra Satanás, ele disse: este Jesus te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Deus prometeu que enviaria um redentor para derrotar Satanás na história. É a promessa do Senhor.
O homem ficou espiritualmente cego e surdo. O homem agora é incapaz de fazer qualquer bem espiritual. O homem está agora em cativeiro ao pecado e a Satanás. O homem está destinado a morrer fisicamente e a ser lançado no inferno e então no lago de fogo. Deus poderia de maneira justa ter deixado toda a raça humana sofrer em seu cativeiro espiritual e então ir para o inferno. Mas Deus, sendo bondoso, misericordioso, gracioso, fez um pacto com o homem. Os atos mais importantes, significantes e amorosos da história humana é a vida que nós herdamos de Cristo Jesus. O sofrimento e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias prometido, é o fato absolutamente mais importante da história da humanidade, porque é a interferência de um Deus amoroso na vida de homens pecadores e maus para salvá-los. O fundamento da salvação é a vida sem pecado e a morte expiatória de Cristo. Atos 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu não sei qual que é a lente que você tem usado para ver o mundo, mas esta daqui é a verdade absoluta da história debaixo do sol. Jesus Cristo se entregou para salvar a minha e a sua vida. Não somos salvos somente pela vida sem pecado e perfeita que Cristo viveu como o segundo Adão, mas somos salvos também por sua morte sacrificial, por seu povo. Jesus Cristo, como um sacerdote que nos representou, ofereceu a si mesmo sobre a cruz como um sacrifício de sangue para o pecado. Lembre-se, a natureza santa e justa de Deus demanda que pecados contra ele sejam punidos. Por causa da perfeição ética de Deus, ninguém pode sobreviver com mancha de pecado. E então Jesus Cristo teve que levar sobre ele todos os nossos pecados. Muito bem, eu quero encerrar dizendo para você que a notícia boa da redenção não é a única notícia boa que a cosmovisão cristã tem para você. A melhor de todas é que vai chegar um último dia. Esse dia grande e terrível, dia do Senhor. O último dia sobre essa terra, como ela está, esse dia vai chegar. Nós não sabemos quando será. O próprio Filho de Deus diz que ele não sabia nem o dia, nem a hora. Só o Pai sabe disso. Mas a cosmovisão cristã quanto ao futuro diz: o nosso futuro está marcado de todos, genericamente, de todos, um por um. Nós temos uma agenda diante de Deus, que é o grande dia do Senhor. Um juízo último, onde todos nós teremos que comparecer diante de Deus. Se você usar as lentes das Escrituras e tiver uma cosmovisão cristã e crer no que Cristo fez para você, este último dia será um dia de vida. Esse último dia vai ser um dia que as Escrituras e os Salmos dizem que você vai saltar como um boi selvagem, de tanta alegria de ver o seu Redentor descendo sobre as nuvens. O livro de Apocalipse descreve uma cena que eu acho que é a cena mais extraordinária descrita nas Escrituras. Diz que no último dia esse céu, como nós o conhecemos, ele vai simplesmente se abrir e desenrolar como um cenário de uma peça teatral. E por trás de todo este universo que nós sonhamos viajar e conhecer, simplesmente uma cortina se abre. E do mundo que nós não temos como tocar, o mundo celestial, miríades e miríades de anjos e santos que já partiram, vêm seguindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí você diz: nem todos vão poder ver, porque a nossa terra é redonda. Mas esse texto diz que essa terra, nesta terra, todos os olhos verão. Significa que eu não sei como Deus vai fazer isso, mas do mesmo jeito que sobrenaturalmente Ele vai abrir os céus, Ele também vai achatar essa terra, para que todos enxerguem a vida do seu Filho. As cenas desse dia, só de serem descritas, elas produzem calafrio em quem não conhece a Deus e quem não serve a Cristo, mas elas produzem exultação em quem crê em Cristo Jesus, em quem está dentro dessa redenção. A Bíblia descreve esse dia como um dia que tem cheiro de vida para quem crê, mas é um dia que tem cheiro de morte e terror para quem não crê.
Apocalipse diz que nesses dias as pessoas tentarão se esconder nos antros da terra, cavarão buracos e se esconderão nos lugares mais profundos, mas elas não vão poder fugir de Deus. Todas vão se encontrar com Deus. Na nossa cosmovisão nós entendemos, porque a Bíblia nos diz isso, que você que crê em Cristo Jesus, você não vai sentar no banco dos réus, porque Cristo já sentou no banco dos réus por você. E então o Senhor Jesus vai dizer a teu respeito, não, esse daí eu tenho o nome dele escrito na minha mão. Eu fui cravado na cruz por causa dele. Ele não senta no banco dos réus, porque eu já fui julgado lá na cruz pelos pecados dele. E quem não crê em Jesus Cristo, esse sim, vai ter que enfrentar a ira santa e justa do Deus que fez tudo perfeito. E foi ofendido por nós todos os dias da nossa vida, quando mentimos, quando odiamos, quando matamos, quando desejamos o que não é nosso, quando adoramos outro que não é o Senhor. O grande e terrível dia do Senhor virá, quer você goste disso, quer você não goste. Quer você concorde, quer você não concorde. O último e terrível dia do Senhor virá. O Senhor retornará a essa terra. E quando Ele chegar neste dia, todos os atos da sua vida, os mais cotidianos e triviais, serão julgados e contados. E a única chance de escapar neste dia se chama Jesus. Essa é a nossa cosmovisão. É nisso que nós acreditamos. É nisso que nós focamos na vida. Eu aguardo com ansiedade o último dia. Não porque eu sou perfeito, muito pelo contrário. Eu aguardo com ansiedade esse dia, porque o Senhor Jesus, Ele se entregou no meu lugar, para que quando esse dia chegasse, eu não tivesse que me aterrorizar, mas eu pudesse, com júbilo, me alegrar, sabendo que todas as coisas boas que Deus foi capaz de imaginar, na sua perfeita sabedoria, eu vou desfrutar por toda a eternidade, porque Cristo pagou o preço da minha entrada na eternidade com Ele. Mas Ele não fez isso só por mim, Ele fez por você também. E o convite do Evangelho, o convite da cosmovisão cristã para você é: creia nisso, creia nisso, creia nisso, e você será salvo. Você pode ter outra cosmovisão. Você pode ter sido criado em outro ambiente, com outros valores, com outras ideias. Mas eu quero convidar você, nesta noite, Deus te trouxe aqui para você trocar as suas lentes. E a minha oração por você é que você se volte para Jesus. Você está vivo e pode se voltar a Jesus Cristo hoje. Você ainda pode se submeter a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Evangelho de João, capítulo 3, 36, diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu não preciso enfeitar, nem tentar melhorar, até porque eu não posso. Esta é a verdade pura e simples do Evangelho. Esta é a cosmovisão, a lente pela qual um cristão deve olhar o mundo. Qualquer coisa além disso, ou aquém disso, é uma distorção. E eu convido você a voltar para o centro. Eu convido você a identificar qual é a sua cosmovisão e entender que, como um cristão, no mínimo, estes 6 pontos precisam estar muito bem claros e definidos e resolvidos na sua vida. Se qualquer um deles não está, eu quero te convidar a partir de hoje a orar seriamente sobre este assunto, a buscar, através do estudo das Escrituras, uma mudança na sua lente, porque você não pode viver na dúvida. Eu tenho convicção, por causa da misericórdia e da graça do Senhor. E se alguém perguntar para mim: pastor, o que é fundamental para a vida de um cristão? Eu vou responder de pronto: o que é fundamental é convicção. Você não pode viver no medo.
e nem na dúvida. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé e sim de dúvida é pecado. Então, até ser um cristão em dúvida é um pecado. Você não pode viver na dúvida. Ajuste suas lentes. Pergunte para você qual é a sua cosmovisão. Hoje você ouviu um pouquinho, um resuminho rápido do que é cosmovisão cristã. Mas eu desafio você a continuar estudando isso comigo, se você quiser.